Olá, estamos começando o programa Contraponto. Como o telespectador já deve ter notado, hoje sem a presença do nosso apresentador, o professor Maicon Croce, e também com os desfalques da professora Larissa Pereira e também do professor Alexandre Macari, mas com as presenças do professor José Maria Pereira ao meu lado direito e ao meu lado esquerdo, o professor Lissandro Dallanora e também o professor Sandro Miners. Tudo bem aos nossos convidados? Tudo bem. Tudo tranquilo? Eu não sei se é a semana decisiva de Libertadores, o pessoal está sendo poupado, a Larissa, o Alexandre e o Michael, que acabaram não estando presentes, né? Mas hoje nós vamos conversar sobre 3 temas bastante relevantes e bastante polêmicos também. Nós vamos falar sobre a MP, a medida provisória que o governo anunciou para a redução de 30% da jornada de trabalho para evitar demissões em todo o país. Também vamos discutir a manifestação do presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, que criticou a Ordem dos Advogados do Brasil, que realizou uma campanha para saber se a população brasileira é a favor ou contra a doação privada em campanhas eleitorais. E também as novas regras que dificultam as cesáreas em planos de saúde. Vamos começar então falando dessa medida provisória. Falando de economia, eu vou chamar o meu amigo, o professor José Maria Pereira, essa questão da redução temporária de 30 horas de trabalho, onde o governo ajudaria com a metade, 50% desse valor que o funcionário deixaria de receber para evitar demissões neste momento de crise econômica, professor. Olha, eu achei uma medida interessante. Claro que eu acho que há contrapontos, certamente, né? E eu achei até bastante sensato, né, da parte das centrais sindicais que acabaram apoiando. Aliás, o Conlutas não apoiou, né? Mas isso já seria de se esperar. Mas a CUT e a Força Sindical apoiaram a medida. Quer dizer, eu considero assim, não é o ideal, mas é uma medida emergencial, né? Porque realmente a crise está batendo a porta. Só que é bom chamar a atenção que são alguns setores, né? Não é generalizadamente para a economia como um todo, né? Alguns setores assim, mais afetados, como por exemplo a indústria automobilística. Eu não me lembro de cabeça quantos setores, mas esses setores poderão inclusive ser ampliados, né? Então eu acho que, quase que surpreendentemente, né? Porque aparentemente o governo estaria paralisado diante da crise, sofrendo ataques em várias direções, né? Praticamente a Dilma sitiada, e aparece essa medida provisória. Só que eu acredito que vai haver muita dificuldade de aprovação dessa medida provisória, né? No Congresso, porque o Congresso hoje, sob a presidência do Eduardo Cunha, é muito, digamos assim, populista, né? Populista num sentido negativo, né? Beirando a demagogia. Então, eu acho que eles vão, o que já estão fazendo, batendo bastante na Dilma, eles vão aproveitar e continuar tentando capturar votos em cima dessa medida. Mas eu acho que se a gente olhar de um ponto de vista objetivo, eu acho que ela não é o ideal, mas ela ameniza o problema das demissões diante da crise, né? Em resumo, assim, para o telespectador entender, né? Um trabalhador que recebe cerca de R$5.000 mensais, ele passaria a receber da empresa que ele trabalha com essa redução da carga horária, da redução da jornada de trabalho, R$13,5. E o governo seria responsável por o pagamento de R$750, ou seja, ele teria uma redução então de em torno de R$750 no caso de quem recebe. Eu acho que é uma medida criativa, né? Porque de qualquer jeito, se o trabalhador ficar desempregado, o governo também teria custos, né? Ele vai ter que arcar com o salário de desemprego. De certa maneira, eu acho que o indivíduo, ele não fica desempregado, que o pior não é a questão da redução do salário. Eu sei que, né, provavelmente o Sandro vai contra-argumentar em relação a essa questão de que a legislação não permite reduzir salários e tudo mais. Quer dizer, tem esse outro ângulo, né? Mas eu acho que se colocando no lugar do outro, digamos, eu me colocando no lugar de um chefe de família trabalhador, ele vai preferir reduzir o salário dele, ou eventualmente reduzir a jornada de trabalho, que ficar desempregado. Eu, pelo menos, pensaria dessa maneira. Mas em que pese essa questão da irredutibilidade salarial, que não poderia acontecer, eu acho, a meu juízo, que a medida é extremamente importante, porque ela vem num momento crítico, nós estamos passando por uma crise, o desemprego é um problema que vai, vamos dizer assim, incrementar ainda mais, né? Vai aumentar o problema, vai dar uma dimensão ainda maior, né? O desemprego, obviamente, que ele afeta 2 fatores, ele afeta não só a vida do trabalhador, mas ele, de uma certa maneira, também desacelera a economia, injeta menos dinheiro no mercado. Né? Então, eu acho que a medida, por esse aspecto, é positiva. Mas o Congresso, né, eu tenho sérias dúvidas eu também acho que não passa. Da aprovação. Com a mesma característica, eu acho que não vai passar.
Eu acho que a única alternativa que nós temos hoje de tornar a nossa economia um pouco mais sustentável, talvez, a médio ou curto prazo. Mas eu acho que não passa lá. Exatamente. E aí não passa por 2 fatores. Primeiro, a questão legal, que muitos vão se apegar nessa questão que seria inconstitucional a medida. Outra é que o Eduardo Cunha está contra o governo. E, na verdade, ele mobiliza o Congresso. Né? E aí, professor Pereira, eu vou fazer um contraponto ao que o senhor falou. Eu acho que ele não é populista, né? Ele não pensa no povo, ele não age em nome do povo, as medidas dele não são para o povo. É por isso que eu falei populista no sentido negativo, Exatamente, porque na verdade ele adota medidas que sejam de interesse dele, claro, pessoais, nem é do partido dele, são interesses puramente pessoais. E aí ele consegue agregar o baixo clero com o alto clero, com descontentes, com opositores, e a partir daí ele tem a força. Quer dizer, a única maneira de aprovar uma medida dessa seria se a Dilma ou o governo conseguissem uma aproximação com o Eduardo Cunha. Pois é, mas você até tirar uma dúvida. Nós estávamos conversando antes aqui nos bastidores do programa com o Quintana, né, e ele perguntava na questão da medida provisória. Mas a medida provisória, enquanto que ela não for votada, ela está valendo. Ela tem força de lei. Tem força de lei. E ela tem o prazo de 60 dias para ser votada. Pois é. Quer dizer, obviamente que ela vai ter uma urgência para ser votada, né? E o caso é de urgência mesmo. Não podemos dizer que nesse caso não tenha relevância e urgência que as medidas provisórias exigem. Mas a questão seria, por exemplo, e as empresas que entrarem, digamos, no programa, se ela for derrubada no Congresso, como é que fica? Bom, aí a questão dos ajustes, né? Dos prejuízos que alguém venha a sofrer. Se ela for derrubada, provavelmente a empresa vai ter que arcar com o salário integral do trabalhador. É a empresa que vai ter que arcar com isso. Isso pode gerar um prejuízo, pode gerar um ônus para a empresa, até porque a medida era o que? Era suavizar o bolso do empregador. E aí o tiro sai pela culatra. E eu acho que tem uma coisa interessante também, um outro ângulo que a gente pode olhar nessa medida, a ótica da empresa. Porque essa medida se racionaliza o seguinte, é uma emergência, né? Mas não é uma coisa permanente, né? Tanto que não afeta a economia com todos os setores, mas alguns setores que são supostamente aqueles mais atingidos com a queda da demanda. E se essa crise não for uma crise muito longa, se ela for temporária, para a empresa é interessante, porque ela não precisa recontratar de novo, fazer um novo treinamento, por exemplo, e tudo mais. Quer dizer, ela mantém aquela mão de obra qualificada. Aquela mão de obra qualificada. Eu acho que essa é uma outra visão interessante. A empresa que entrar nesse sistema, se aprovada, né, e essa medida provisória prevalecer, a empresa teria direito nesse procedimento por 1 ano. Seria por 1 ano que ela teria direito à redução da carga horária dos funcionários, da jornada de trabalho e, em contrapartida, mas a contribuição. Se nós pensarmos bem assim, se nós conseguirmos, ou se isso realmente se tornar uma realidade, nós não podemos deixar de pensar aqui que nós estaremos quebrando um direito trabalhista. Com certeza. E até que ponto isso não vai se tornar um grande problema no mercado de trabalho no futuro. É porque todas essas questões, veja bem, há todas as soluções legislativas que implicam em violações de direitos, que afetam a Constituição, talvez num primeiro momento o Congresso convalide e coloque elas em vigor, né? O aval, a chancela que o Congresso pode dar e acaba dando, e ela passa a vigorar. O problema é o depois. As pessoas passam a contestar isso judicialmente. Mas isso que eu ia em algum momento, se ela é inconstitucional, vai ser declarada inconstitucionalidade. E aí passivo incrível. Exatamente. Ela vai gerar um efeito. Na Justiça do Trabalho, principalmente, né, vão ocorrer muitos processos, eu acredito. Né? Com certeza, né? Depois, né? Embora eu acho que se olhar pelo lado pelo prisma do trabalhador, o trabalhador é bom. É por isso do apoio das centrais sindicais. Sandro, o argumento é que, na verdade, isso não seria inconstitucional. Eu não conheço, né, mas a Constituição parece que abre um precedente. Se houver um acordo, quer dizer, isso tem que ser votado, né? Se houver esse acordo da categoria, né, como um todo, poderia ser feito. Né? Essa que seria a ideia, pressupõe esse acordo. Mas ainda assim nós ficamos, vamos dizer assim, dependentes de uma decisão judicial, pode interpretar de forma diferente. Né? Toda a questão que envolve uma análise constitucional é que nem a questão da maioridade penal, né? É mais ou menos parecido. Né? Para uns é inconstitucional. Já o Nelson Jobim, por exemplo, vi uma coluna dele na última segunda-feira, ontem, para ser mais específico, na última segunda-feira, e ele dizia nesta coluna que a medida do Eduardo Cunha não é inconstitucional e que defendeu esse argumento. Veja bem, é um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem uma visão
constitucionalista da questão, com profundidade. Então, veja bem, vamos depender de uma análise depois dos tribunais, principalmente até talvez do próprio STF, para dar a palavra final. Sempre fica um imbróglio, né? E alguém arca, em havendo, vamos dizer assim, a declaração de uma inconstitucionalidade ou de uma ilegalidade, alguém arca com ônus. E sempre quem arca com ônus não é o governo. Não. Essa medida tem duas coisas interessantes. Primeiro, né, da parte do governo, o reconhecimento que existe uma crise. Se não existisse... Inevitavelmente. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas um segundo momento é tomar uma atitude, né, em relação a isso. Né? Não, porque poderia fazer que nem a avestruz, ignorar que está existindo a crise. Então, eu acho que toda isso é uma... digamos, vai gerar uma polêmica, mas acho que interessante do ponto de vista de como enfrentar uma crise, né? Como é que poderia se amenizar os efeitos da crise, né? Porque se deixar a critério só do setor privado, o setor privado não teria outra alternativa que senão demitir. E demitir em massa. Demitir. Massa. Isso geraria um problema social. Que já está acontecendo. Que acaba, não que podemos acaba também, tapar os olhos porque já está acontecendo. Que acaba caindo no colo do governo de qualquer maneira. Né? Então, eu acho que se houvesse bom senso, né, e se analisasse essa medida, eu acho que deveria ser aprovada, na minha opinião. E a gente viu uma situação interessante modo de dizer, né? Hoje, né, durante a gravação do programa Contraponto, que vai ao ar na quarta-feira, a versão inédita, depois reprisa na sexta e no fim de semana, mas a gravação do programa está sendo realizada na terça-feira, momento em que está sendo votado no Congresso, aliás, na Câmara Estadual, a questão do congelamento do salário dos servidores públicos, ou seja, que os salários não acompanhem a inflação. A gente vive um momento... A crise é do tamanho que o público tem acesso, professor. O senhor que é da área da economia, ele é muito maior do que a gente consegue vislumbrar nesse momento. Mas, por exemplo, isso que nós estávamos defendendo é uma questão emergencial. Diante da demissão de perda do emprego, bom, melhor perder os anéis do que perder os dedos. Eu raciocino desse ponto de vista, me colocando no lugar do trabalhador. Entre ficar desempregado e não ter renda nenhuma, eu prefiro ter uma renda menor, né, que pelo menos eu enfrento esse momento de turbulência. Já isso aí é outra coisa. Isso aí significa redução da renda do trabalhador. Né? Porque, na verdade, se eu congelo os salários e a inflação continua correndo solta, né, na faixa quase de 1% ao mês, isso aí eu estou diminuindo, aí sim eu estou diminuindo o salário do trabalhador. Isso aí sim, eu acho que juridicamente não teria sustentação. Né? Essa questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, a LDO, né, que está sendo votada, ela vai causar um estrago muito grande. Porque no momento em que há um congelamento do orçamento, com esse índice inflacionário, esse impacto, obviamente que se os cortes já estão grandes agora, ano que vem os cortes não vão atingir só a questão dos salários, que vão ficar congelados praticamente. Vai atingir uma série de outras necessidades prementes, como a questão da saúde, que vai continuar sendo afetada, a educação, a não contratação de novos servidores públicos, quando nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, um funcionalismo que está envelhecendo, né? O funcionalismo gaúcho está envelhecendo e vai haver um problema no sentido de caixa para cobrir as aposentadorias dos servidores daqui a pouco, porque não se está tomando nenhuma medida para segurar o servidor. Pessoas estão se aposentando com 50 anos de idade, ou seja, na plena capacidade produtiva, né? Quando atinge talvez o ápice da capacidade produtiva, estão indo para casa. Então isso é muito problemático, está acontecendo em todos os setores do funcionalismo gaúcho. Então é uma situação que preocupa, né? E eu, como servidor público estadual, fico mais preocupado ainda por essa questão, porque nós estamos vislumbrando um cenário com muitas nuvens e trovoadas. Mas a ideia, Sandro, do congelamento de salários não é inédita. A gente já sabe, tivemos planos no passado. Diversas vezes já. Plano Collor e tudo mais, que congelaram salários. Mas esse congelamento de salários, ele se deu com alguma recuperação da inflação passada. Quer dizer, você não pode congelar salários sem corrigir minimamente os salários pela inflação passada, porque senão tu impõe uma perda de renda aos trabalhadores enorme. Né? Impactante, né? Mas a previsão que tem é de 3% do aumento, né? Sim, seria a correção. A correção. Para não... Exatamente. Sim. E aí tem, por exemplo, na área da segurança hoje, né? No governo Tarcísio Genro, o Tarcísio Genro aprovou diversas leis que contemplaram todos os setores da segurança pública, por exemplo, cujos aumentos estão sendo pagos parceladamente até 2018. Então, por isso, nesse momento, hoje tem uma grande manifestação de servidores da segurança pública, justamente questionando essa questão do não pagamento, não cumprimento da lei, né? De leis, né, na verdade. Só que nós temos um histórico muito negativo, né? De outras leis em outros governos que não foram cumpridos. E hoje,
até algumas questões do próprio governo Brito, que Geraram coincidentemente... passivos que hoje o Estado está sofrendo para conseguir colocar em dia. Exatamente, os chamados precatórios do Estado do Rio Grande do Sul, né, têm cifras astronômicas e as pessoas que têm esses créditos para com o Estado não têm expectativa nenhuma de perceber esses valores. Pelo contrário, muitos estão vendendo a preços vis. Né? Estão trocando aí precatórios de R$500 milhões por 10%, 20% desse valor, né? Com medo de não virem a receber isso. Então, e obviamente que alguém está ganhando dinheiro nessas questões, né? Nesse meio entre a ação do Estado e a ação dos servidores. Eu acabei até fugindo um pouquinho do tema central, né, que era a questão da medida provisória, porque justamente que não houve, digamos, um contraponto. Acho que todos percebem que o momento ele é complicado. E até a gente está encerrando esse primeiro bloco. Eu queria uma palavra do professor Lissano, que ele, além de tudo, é diretor da incubadora tecnológica, ou seja, que fomenta a criação de novas empresas neste momento, professor. Na verdade, todo esse cenário que nós estamos discutindo aqui, a questão dessas novas medidas provisórias, a questão do congelamento, todo o cenário que está sendo construído e que é o que acontece na nossa economia e nas atividades empresariais, ele gera um contraponto, digamos assim, na questão do empreender, do inovar, extremamente positivo. Na verdade, eu acho que nem em um outro momento da nossa economia nós estivemos com uma capacidade tão grande de atuar na questão da inovação. Não é? Porque eu acho que o grande recurso que vai nos mudar o rumo na questão econômica é nós conseguirmos mudar essa roda. Não é? Nós passarmos de consumidores de tecnologia e de conhecimento a geradores de tecnologia e conhecimento. Eu acho que esse é um fator determinante que de alguma forma nós vamos ter que inserir, talvez utilizando esses recursos que o governo está tentando colocar em prática, redução dos direitos trabalhistas, congelamento do salário, de uma forma tal que a comunidade, de uma forma geral, se movimente e realmente inove na sua forma de atuação. É isso que nós precisamos. Porque o Estado não gera dinheiro. Não é? Ele emite, mas ele não gera recursos, não é? Que deem lastro a isso. Somos nós que vamos gerar isso. Nós vamos ter que mudar a nossa realidade econômica, de uma forma ou de outra. Não é? Eu acho que esse cenário é um cenário extremamente positivo para nós construirmos a economia do futuro ou a percepção que nós queremos. Esse é o momento. Nós estamos no momento chave para nós determinarmos o que nós vamos querer no futuro. Eu acho que essa medida, ela, claro, tem muitas dificuldades aí pela frente. A gente vê de uma forma muito conjuntural, né, da situação do Congresso atual, da presidente Dilma praticamente sitiada, né, toda essa situação. Mas ela seria interessante para nós poderíamos discutir de um marco mais estrutural ao invés de conjuntural, né? A questão do próprio mercado de trabalho, né, isso aí pressupõe, por exemplo, poderia pressupor uma redução da jornada de trabalho, né? Que é uma coisa que o Lisandro acabou de falar de tecnologia, de inovações, e geralmente tudo isso resulta em quê? Em economia de trabalho, né? De mão de obra. Então, acho que teria se começar a discutir realmente esse processo, né? Que o emprego do jeito que a gente que nós temos, ele está praticamente desaparecendo, né? Então, acho que o mercado de trabalho teria que ser olhado numa visão mais abrangente, assim, né? E o problema da crise é que, na verdade, quem tem que superar a crise é o setor privado. O setor público, ele pode ser até um facilitador de algumas questões, com algumas medidas importantes de impacto em vários setores, na economia, na questão de emprego, em outras. O setor público é interessante, Sandro, no sentido das expectativas, né? Eu acho isso que é complicado agora, porque o que se recebe do setor, ou do governo de um modo geral, ou do Congresso, ou onde quer que a gente se olhe, é a questão, tudo negativo, né? A visão negativa. Isso passa para a população, e os empresários fazem parte da população, essa visão impacta de uma forma negativa. Então o empresário puxa o freio de mão, reduz os investimentos, corta empregos. No momento que não era para fazer isso. Exatamente, entendeu? Mas ele não consegue enxergar um cenário que possibilite para ele fazer um investimento. Então, por isso que eu acho que a ideia teria que ser essa, né? Eu acho que a visão que essa crise aliás, a Dilma está tentando, da maneira dela, passar que a crise é curta, né? Que não vai ser uma coisa longa, né? Que com esses ajustes, o ajuste fiscal, etc., já seria suficiente para recolocar a economia nos trilhos. Claro que não é isso, entendeu? Mas ela espera que os empresários comprem essa ideia. Claro. Maravilha. Bom, acho que passada essa primeira pauta do programa, vamos aguardar os próximos dias, né? Qual será essa resolução da medida provisória, se vai passar ou não pelo plenário, qual será a negociação com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é tema do próximo bloco, né? O Eduardo Cunha que criticou a Organização dos Advogados Brasileira, a Ordem dos Advogados, melhor dizendo, né? E nós vamos repercutir um pouquinho melhor sobre o porquê
dessa crítica do presidente da Câmara em relação à campanha organizada pela OAB. Um minutinho e já voltamos com o programa Contraponto. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o programa Contraponto agora para discutir então novamente o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, sobre a crítica que ele fez à Ordem dos Advogados Brasileiros, Dr. Sandro Maines e professor aqui da instituição, em relação a uma pesquisa que a OAB realizou sobre a campanha, a doação de empresas privadas para as campanhas eleitorais. A segunda pesquisa realizada no Datafolha indica que 74% das pessoas são contra o financiamento privado das campanhas, quando ele, presidente da Câmara, havia realizado uma votação em relação à doação das empresas privadas diretamente para os partidos, e essa votação acabou sendo aprovada. Eu acho que a OAB, e aí começando pelo aspecto, né, a OAB historicamente sempre tem um papel importante nas mudanças do cenário nacional. E por algum espaço de tempo a OAB andou um pouco, vamos dizer assim, ausente, um pouco inerte nessa finalidade também de pensar questões do plano nacional para melhorar os mais vários aspectos em que a OAB tem um papel de relevância pela força que tem. Só que o que acontece nessa questão? O Eduardo Cunha, obviamente, e eu acho que o Congresso, de uma maneira geral, não é contrário a essa questão. Nós já discutimos até a questão de financiamento de campanha aqui. Os deputados precisam, e principalmente os que já estão lá ocupando cargos, eles precisam manter esses cargos. E para isso precisam fazer campanhas significativas, precisam aparecer em determinado momento. E uma campanha que gera uma imagem, vamos dizer assim, significativa, que tenha fôlego, né, ela necessita dinheiro, necessita recursos. E, obviamente, que essa prática antiga, né, do financiamento das campanhas, seja de forma oficial ou, como nós temos aqui na questão do Caixa 2, né, mesmo que proibisse isso, o Caixa 2 é incontrolável, é inevitável, os interesses prevalecem sobre tudo. E o Eduardo Cunha é o sujeito que representa isso, né? Ele tem o perfil e tem o apoio, justamente porque ele está sendo, eu disse isso na semana passada, ele está sendo talvez o mais expressivo presidente da Câmara dos Deputados, talvez da última década, não lembro agora qual foi o mais expressivo, talvez na época da Constituinte, não me lembro de outro agora, que tenha tido um papel tão protagonista nessa questão. E com tanto poder. Um poder de mudar decisões, de mudar bancadas de posicionamento, ele consegue agregar. Mas, veja bem, esse agregar não está sendo positivo, a meu juízo, para a nação. Né? Não, ele está agregando para defender o interesse dele. Né? Então, obviamente, que eu acho que criticar a OAB, eu acho que a OAB está certa, do meu ponto de vista, a OAB tem que ter esse papel, não só a OAB, como outros órgãos que congreguem as atividades profissionais, porque nós temos que pensar o seguinte, o que é mais importante para a nação? Nós temos lá bons representantes ou representantes que são colocados lá graças ao poder econômico, como tem sido uma regra geral. O representante do poder econômico é o que acaba sendo eleito. Isso por isso que tem aqueles feudos, principalmente em alguns locais do Nordeste, lá, a família Sarney, agora o Fernando Collor de Mello, né, novamente envolvido, hoje cumprindo mandados de busca na casa dele, apreendendo veículos, ou seja, decisão deferida pelo Supremo Tribunal Federal, obviamente que tem alguma coisa, né, jamais consideraria um mandado de busca na residência, na casa da Dinda, né, na residência de um senador da República, de um ex-presidente, né, que já teve uma passagem marcada, né, por má gestão, por comportamentos escusos, por alguns comportamentos na época que o Congresso
ao arrepio da lei, praticou a CPI, praticou o arrepio da lei, alguns comportamentos, e ele acabou se livrando de algumas responsabilidades por algumas ilicitudes praticadas pela CPI na época. E agora, novamente envolvido. Então, nós vemos, né? É o poder, é o dinheiro, por trás de uma série de questões. Aí nós temos a corrupção, os interesses, e que isso acaba prejudicando os interesses da nação. Então, eu acho que a OAB está certa, tem que fazer isso e tem que pressionar. E cabe à população pressionar. O povo brasileiro, como nós já dissemos aqui, é um pacato, né? O povo aceita muito facilmente as questões. Se nós formos pegar nações mais evoluídas democraticamente, vamos lá na França, na Alemanha, a população vai para as ruas. A própria Grécia agora, a população vai para as ruas e exige mudanças. A própria Argentina que teve movimentos nesse sentido. Então, é uma questão de politização, né, do povo. Exatamente. Então, essa questão ela é relevante. Olha, o que eu acho dessa questão do Eduardo Cunha, mais especificamente do financiamento privado, né, no caso, financiamento de empresas, né? Só para recuperar um pouquinho, né, para o telespectador, como é que essa discussão vem se desenvolvendo assim, nos últimos meses, vamos chamar assim, né? Essa história começou depois da Operação Lava Jato, né, da acusação de corrupção, etc. Então, no auge das denúncias, o PT se manifestou contra dizendo, não, tomando uma decisão, né? Claro que não foi uma decisão da convenção do PT, mas foi fartamente divulgado pela imprensa que o PT não aceitaria mais financiamento de empresas privadas. O PT, quer dizer, depois de um longo tempo assim de proximidade. De indecisão, vou chamar assim, porque o PT sempre... Mas o PT parece que, de novo, estaria inovando, né? Dando digamos, abrindo assim um flanco em relação a isso. Mas logo depois houve uma convenção do PT e o próprio Lula meio que voltou atrás, né, dizendo que, bom, mas se todos os outros aceitarem, quer dizer, aí o PT vai ficar mal, né? Porque daí não vai ter recurso. Se todos aceitarem, aceitaremos também. Né? Então é a questão do pragmatismo. E aí eu acho que tudo somado cai no Eduardo Cunha, né? Que o que se esperava é que não fosse aprovado o financiamento de empresas privadas e acabou, se não me falha a memória, acho que na primeira votação acho que não passou. Na primeira não. Não passou, né? Só passou porque agora virou praxe, né? Sempre que o Eduardo Cunha perde alguma coisa, ele reapresenta de novo e ganha. Porque daí dá tempo dele fazer o lobby lá embaixo, no baixo clero, e aprovar. E essa própria reforma política, né, que está sendo feita, né? Quais foram as mudanças significativas da reforma política? Mas não estão claras ainda, né? Não tem um padrão. Sim, da mesma forma é essa questão do financiamento. Pois é, mas se não forem as empresas que financiam, quem vai financiar? Não, mas aí, aí que eu queria... É justamente o argumento dele, a alternativa. Mas aí que eu queria chegar. Aí ficaria o financiamento de pessoas físicas. Isso persistiria, né? Aparentemente haveria um consenso em relação a isso. A outra hipótese mais radical seria o financiamento público de campanha. Mas diante da situação de penúria do caixa do setor público, isso aparentemente agora ninguém defende essa tese, né? Então eu acho que, e aí por onde ele vê uma brecha, ele acaba impondo. Então no final das contas vai acabar tudo igual como era antes. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Quer dizer, só o tempo de campanha. É muito barulho por nada. Só o tempo. Na verdade, tudo está sendo assim, né? Muito barulho por nada. Eu vou pegar um trecho até da Folha de São Paulo que fala justamente dessa crítica do Eduardo Cunha, onde a oposição teria criticado o Eduardo Cunha justamente porque ele teria utilizado uma manobra regimental no último mês para conseguir aprovar na Câmara as doações para empresas e não mais diretamente para os candidatos. Os deputados haviam rejeitado um texto que previa doações de pessoas jurídicas, tanto a partido quanto a candidatos. Sim. Mas um dia depois, texto semelhante que autorizava doações somente para os partidos acabou aprovado a mesma coisa a redução da maioridade penal, é a mesma coisa ali, quer dizer... Aí... Se perde num dia, sempre há uma chance de no dia seguinte mudar. E aprovado em primeiro turno. Aliás, eu confesso que é uma coisa quase nunca vista, eu acho, na história né? Eu não lembro. Na história, eu não vi. Lembrança também dessa... Se houve alguma vez, foi uma coisa muito assim, escondida, não chegou ao conhecimento da população. Mas isso agora é uma coisa só com o Eduardo Cunha. Normal. Né? Escandalosa mesmo. Só que me preocupa isso, até que ponto nós vamos conseguir sustentar todo esse processo de discussão, não é? E a população arcando com esse prejuízo, digamos assim, de o poder econômico estar colocando pessoas, muitas vezes, que têm interesses obscuros
certeza. Não é? A Lava Jato e mostrou estão lá, isso, né? claramente. Não é? Outros anteriores, Mensalão e assim Mensalão. por diante, também já haviam demonstrado isso. E aí nós voltamos à questão da população, até onde nós nos mobilizamos. Talvez a função da OAB aqui exercida venha a ser o principal caminho que a população tenha. Porque hoje o nosso poder de nos mobilizarmos como população está inerte. E as últimas mobilizações, na verdade, elas foram incipientes. Foram. Se nós formos analisar quem eram as pessoas que estavam ali se mobilizando contra o governo, né? Simpatizantes do Aécio, do PSDB, Com outros interesses por trás do processo. Por trás, né? E foi um movimento que foi morrendo naturalmente, né? Não ganhou força, pelo contrário, né? Ele começou razoável e terminou praticamente se aniquilando, né? Não teria força para uma nova etapa, para uma nova realização. Mas agora aproveitando o ensejo do programa, fazendo uma questão de contraponto, tentando ver o lado da população, né? Que a gente estava falando da questão da crítica do Eduardo Cunha, onde, segundo essa pesquisa foi realizada pelo Datafolha, 74% da população seria contra esse tipo de doação. E a gente falando dessa questão da participação neste momento conturbado da economia brasileira, da crise que nós vivemos, da população, parece que a população está acuada. E eu digo isso porque a gente conversa muito no dia a dia, a gente acompanha a reação das pessoas. Existe um certo temor, as pessoas elas estão inseguras em relação a praticamente tudo. Em relação à questão econômica, em relação à questão política, falaste de reforma política, a população não sabe o que está acontecendo nesse momento. E o índice de negativismo, eu diria assim, hoje o momento é bastante complicado. Mas eu acho que a população olha e não tem onde se espelhar. Porque a gente vê esse próprio número no Quintana, de 74% da população é contra o financiamento de empresas privadas, né, ou Isso. Né, como um todo. Significa o seguinte, ela olha para a Câmara e não vê a representatividade. Quer dizer, se a maioria da população é contra, supostamente o Congresso que representa essa população não representa o Brasil. É que, na verdade, os representantes do povo não votam para o povo e votam sim para os seus interesses. Claro, são representantes de si próprios. Exatamente. Ou de alguns outros interesses escusos. Talvez até dos financiadores das campanhas. Esse é o grande problema. E se não cortar esse mal pela raiz, vai continuar do mesmo jeito. Quer dizer, vai haver É que daí eu volto. Quais são as outras alternativas, não é? Nós temos poucas, não é? Mas eu a acho... pública impossível. Mas eu acho que tem... no bloco anterior, discutimos uma coisa que eu acho que é criativa. Claro, né, tem vários ângulos de observação. A questão, eu acho que jurídica é a mais complicada, mas olhando de uma forma assim, prática, né, eu acho que é uma coisa inovadora. E eu acho que financiamento de campanha também é uma coisa que se poderia pensar de outras maneiras, né? Por exemplo, a questão da propaganda eleitoral na televisão. Claro que é difícil, porque os próprios partidos não têm interesse de alterar o jogo da maneira que está. Mas quem é que concede a autorização para a TV funcionar, etc. No caso é o governo, entendeu? Acho que o governo poderia ser um pouco criativo e tentar mudar essas regras de tal maneira que houvesse, digamos assim, uma democratização desse acesso, possibilitando, né, que, digamos, partidos menores também tivessem, e que não houvesse, por exemplo, essa negociação, porque hoje que se negocia muito entre partidos é o tempo na televisão. Exatamente. Entendeu? As coligações acontecem justamente por isso, né? Só por causa do tempo. E aí isso acaba com a ideologia dos partidos. Os partidos não têm mais ideologias, eles vendem, os partidos pequenos. O cara funda um partido para vender depois para um outro partido maior. Então isso aí dá uma esculhambação generalizada e vai resultar na composição da Câmara e do Senado que nós temos hoje, entendeu? E é por isso que a coisa não avança. Então eu acho que são coisas menores, entendeu? Que colaboram para coisas maiores, entendeu? Então, eu acho, Lisandro, assim, que se dizer, não tem outra alternativa, mas eu acho que teria outras alternativas. Por exemplo, aceitar o financiamento de pessoa física, eu acho que isso poderia ser, uma forma, talvez, de lá no futuro, transitar para o financiamento público, que seria o ideal, eu acho, entendeu? Mas também não sou louco de dizer, porque não tem caixa para fazer isso agora. Exatamente. Né? Mas eu acho que essa questão de tempo de TV e tempo de rádio, o governo poderia interferir tomar esse risco e aí as pessoas não precisariam ter tanto dinheiro para a campanha. E essa questão da campanha, quando uma empresa passa a financiar os candidatos, a empresa só vai investir no dinheiro naquilo que vai dar retorno, né? Naquilo que ela visa obter algum benefício futuro em relação Tenta fazer um projeto para vender numa empresa, um projeto qualquer, de inovação, que nem o Lisandro estava fazendo. Ou alguém que quer financiar uma peça de teatro, um filme, pergunta para esse pessoal se é fácil conseguir dinheiro nessa empresa.
E isso que eles têm ainda isenção fiscal, né? Desse Pela investimento. lei da cultura e tal, ou imposto de renda. E mesmo assim eles não financiam. Agora, como é que eles financiam para um sujeito Tão qualquer? facilmente, alguns milhões a cada... E aí, veja bem, o Eu tenho financiamento... que perguntar para o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é especialista nisso. Ele não faz consultoria e recebe E dinheiro. recebe dinheiro por isso, né? É ótimo. Não, e o interessante é que os financiamentos são assim, né? São para todos os partidos, né? A mesma empresa acaba injetando dinheiro em dinheiro todo, em claro. candidatos dos partidos mais ecléticos possíveis, né? Sim. Quer dizer, quem ganhar, eu vou ter tenho um lá dedo. alguém representado, alguém que eu ajudei a bancar a campanha. Quer dizer, esse é o grande problema. Ganha sempre. Eu acho que isso aí, enquanto nós tivermos essa brecha, nós vamos ter uma promiscuidade Talvez muito grande. aí possa se fazer uma mudança, uma inovação e amarrar, né? Então Mas a limitar-se o processo. dificuldade é que tudo tem que passar pelo Congresso. E eles não E têm aí interesse. eles não querem mudar. Não tem interesse. Ninguém corta Ou na se própria mudar cara. na primeira vez, se altera Bom, na agora segunda. virou moda isso, né? Quer dizer, ganha sempre. Se eu perder, quer dizer, jantar que eu não participo não vale, então eu vou fazer outro. Vamos fazer de novo. Tá certo. Acho que vencida essa pauta, então, do nosso segundo bloco do programa Contraponto. Em instantes, nós voltamos a falar sobre as novas regras da Agência Nacional de Saúde, sobre a redução, incentivo à redução do número de cesáreas no país. Nós já voltamos. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura, Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Voltamos com o programa Contraponto, último bloco, agora falando dessa nova regra da Agência Nacional de Saúde, com os nossos convidados aqui, para redução, incentivo para a redução do número de cesáreas no país. Só para se ter uma ideia, hoje 85% dos partos particulares em todo o país são por cesárea. E em relação aos partos em hospitais públicos, 40% são cesáreas. E aí, infelizmente, hoje estamos desfalcados da professora Larissa. Não, teríamos que ter a opinião dela, né? E seria importante, exato, uma opinião feminina, né, sobre essa questão. Mas já que estamos hoje desfalcados de alguns professores, a pauta já estava feita, né, antes da Larissa. Eu tenho a impressão que os professores Sandro e o professor Lissandro vão dar preferência ao professor mais velho para falar sobre essa pauta. Só se vai dizer que no meu tempo não existia cesárea. Não, eu não sou tão velho assim, não. Já existia. Olha, o que eu vou dizer assim? Acho que vou colocar a minha experiência pessoal, né? O que eu posso falar, né? Então, bom, eu tive uma filha, quer dizer, tenho ainda, graças a Deus, há uns 30 anos atrás, né? E nós tentamos, naquela época, a gente tentou o parto normal, né? Inclusive, eu morava em Porto Alegre naquela época, fizemos lá no Hospital Mãe de Deus, né? Que é um hospital, assim, bastante conceituado nesse aspecto, né? E a gente fez as aulas lá, todo o treinamento, como é que eu participava, eu fiz. E depois tentamos, nós chegamos aí uma madrugada, né? Foi um alarme falso, né? Ela não conseguiu dilatação. E aí já estava passando do tempo de nascimento, e aí realmente os médicos fizeram a ecografia e verificaram que já estava passando do tempo, e foi feita a cesárea. Eu dou a minha opinião. Aí, quando fez o exame, o médico perguntou se eu queria saber o sexo. Eu disse, não quero saber, porque aí perde a graça, entendeu? Porque eu já estava frustrado por não ter feito o parto normal, né? Mas eu admito que as pessoas de lá para cá, eu acho que elas não valorizam, ou valorizam muito pouco, né, o parto normal, né? Acho que se difundir uma ideia que o parto é muito doloroso,
né? E eu acho que tem essa visão também mais, digamos, que é moderno, talvez, fazer uma cesárea e não sentir dor nem nada. Mas eu dou a minha experiência, assim, eu realmente acho que o parto normal, imaginar, desde que o mundo é mundo, isso existe em todas as civilizações, e antigamente as mulheres ganhavam filho dessa maneira, né? Então, por que colocar isso em último caso, né? Quer dizer, primeira cesárea, eu acho que é uma inversão dos papéis, né? Acho que a cesárea só é justificável se houver realmente a necessidade. Eu acho. É que eu acho que esse cenário é um pouco complexo da gente discutir, porque nós estamos trabalhando com duas visões bem diferentes, né? Uma visão da área da saúde, não é? Então, claro, mas já parece se sabe disso, mas que na área desculpa, mas parece que na área da saúde, porque eu não sei se isso é só uma corrente na área da saúde, mas parece que há quase que um consenso que o melhor seria o parto normal e se tiver algum problema na gravidez, seria a cesárea. Mas aí a gente vai para uma visão de mercado, não é? Hoje, vamos dizer assim, a área da saúde ela tem uma visão muito clara. Uma divisão que pensa na questão da saúde e outra visão que pensa muito na questão de mercado. Hoje a saúde, a nossa saúde virou um produto, não é? Da mesma forma que a questão da gravidez em algum momento se tornou um produto. E esse é o grande problema hoje, no meu ponto de vista, e nós conseguimos quebrar isso, né? Hoje não se busca a melhor qualidade no processo de atendimento à gravidez, e sim o que me traz um retorno econômico. Na minha percepção, certo? Não sou um especialista nessa área, mas eu percebo que a área da saúde ela se preocupa, ou o médico, ou... Mas às vezes a mulher já chega lá também bancando. Ó, se esse médico não quiser fazer cesárea, eu vou com outro. Eu não sei as pesquisas. Só que agora essas regras vão dificultar esse processo. E o que eu tenho visto em relação, veja bem, nós somos especialistas nesse assunto, mas a discussão que eu tenho visto, ela está centrada basicamente num aspecto em que os médicos estão optando pela cesárea. Inclusive, eu já vi algumas reportagens em que as mulheres alegam que tiveram que procurar vários médicos até que encontrassem um que quisesse fazer o parto normal. Então se tornou uma praxe. Aí tem duas questões básicas. Primeiro, é questão de mercado, é interesse econômico. A questão da saúde, da atividade dos médicos, tem sido, vamos dizer assim, constantemente aviltada por alguns comportamentos de alguns profissionais que estão agindo deslealmente com seus clientes, aquela questão das próteses e outros. Já tivemos alguns fatores aqui que, vamos dizer assim, demonstraram um lado muito negro dessa questão, né? Um lado obscuro em que, na verdade, estávamos fazendo até a cirurgia sem necessidade alguma. Aí nós vamos ver, quanto será que nós estávamos até falando no intervalo dessa questão da tabela hoje, qual é o valor que é pago ao médico pela realização do parto normal ou pela realização da cesárea. Acredito, né, por uma questão bastante lógica, que a cesárea deve trazer uma lucratividade maior. Um custo-benefício... Para o médico melhor. Quer dizer, até que ponto... Porque a cesárea envolve outros profissionais, envolve o anestesista. Exatamente. Não é tem horário certo, não preciso ficar aguardando. Não, mas eu tô falando, o Sandro está falando da questão de custos, né? Sim, mas eu posso fazer agendado 4, 5, 6, eu não preciso ficar esperando o momento certo da dilatação e outras coisas mais. O médico acaba tendo uma facilidade temporal. Escolhe o horário, né? Escolhe o horário adequado, pode agendar as questões, né? O que não seria possível na questão do parto normal. O parto normal pode sair de madrugada. O neném escolhe uma hora que às vezes não é mais conveniente, na maioria das vezes parece que é isso mesmo, né? E aí, então, lá de madrugada, 3 da manhã, o médico tem que sair da cama para fazer um procedimento, isso pesa, né? E se a gente for ver, por exemplo, né, na rede privada ou na rede particular, né, um número muito mais expressivo de cesáreas. Já na rede pública, né, o número é menor, que 40%. 40%. Né? Então, isso também chama atenção. Mas parece uma contradição, né? Parece uma contradição, porque supostamente as pessoas que têm mais poder aquisitivo seriam pessoas mais de nível educacional maior, não vou dizer que sejam mais conhecimento, cultas. talvez. Pelo menos educação formal, né, maior. Essas pessoas preferem a cesárea. As outras, por serem pobres, elas, na verdade, não teriam em muitos casos, não teriam esse tipo de escolha e teriam que fazer o parto normal. Mas agora, se olhar, pelo menos o que eu tenho lido, o pouco que eu sei sobre isso, né, nos países desenvolvidos, o número de cesáreas é menor do que parto normal. Então, não é uma questão de evolução, né, de modernização, né?
Eu acho que, na verdade, os dados do Brasil são escandalosos no mundo inteiro. É o país campeão de cesáreas no mundo. Alguma coisa tem que estar errado nisso. E até o próprio restabelecimento, né, da parturiente, ele é muito melhor no sentido do parto normal do que quando ela é submetida a uma cesárea. Né? Então, eu acho que nós estamos trabalhando uma questão puramente mercadológica. Talvez na rede pública a diferença entre uma e outra intervenção, entre uma e outra atuação, seja muito menor do que pode ser cobrado, por exemplo, na rede privada. Sim, deve ser bem menos. Provavelmente. Então, talvez Porque por a isso, tabela do INSS, coisas exatamente. assim. Eu acho que sim. Essa tabelinha talvez ela não seja tão substanciosa lá no SUS, nós vamos ver lá, é pequena, mas já na rede privada os valores de uma cesárea podem ser cobrados bem. E é importante a gente deixar claro, daqui a pouco o telespectador ou a telespectadora vai dizer, mas ninguém está perguntando a vontade da mulher que tem direito a escolher. Não, eu tentei falar. Mas na verdade a temática, né, dessa discussão não está em se é certo ou não a cesárea ou parto normal, mas sim do porquê da Agência Nacional de Saúde tentar adotar essa medida nova, criar novas regras para diminuir o número de cesáreas, porque comprovadamente o número de óbitos de gestantes ele é muito maior pós-cesáreas do que partos normais. E quais são essas novas regras? Os partos particulares sem planos de saúde, eles vão ter um tabelamento e são preços bastante elevados. E os planos de saúde serão responsáveis por uma série de regras, por uma série de cartilhas, onde a gestante terá um cartão em que vai ser feito todo o acompanhamento desde os exames todos pré-natal, para caso o outro agente da saúde venha fazer o parto ou atender a paciente, esteja tudo já formalizado. Meu ponto, durante todo o programa ele não para, né? Ele fica caindo, mas isso faz parte. Eu preciso ficar ouvindo o Robson Brilhante que está lá em cima, ele fica passando a regressiva e fica dando um feedback também sobre as questões do programa. Mas voltando a essa questão então das novas regras, vão ser criadas várias limitações que inclusive muitos médicos estão deixando de atender através dos planos de saúde justamente porque essas regras serão bastante rigorosas. Pois Quintana, agora estava falando isso, tem tem vários ângulos, né? E a nossa telespectadora, né, que já fez cesárea e pode pensar diferente, pode imaginar, não, isso daí na verdade é um golpe dos planos de saúde para os planos de saúde não gastarem tanto com cesárea. Então, eu não sei, em alguma medida, talvez até tenha isso, né? Porque aí isso resulta em menores custos, né, para os planos de saúde. Então, claro, aqui no Brasil se suspeita de tudo, e com razão, né? Quer dizer, na verdade... Teoria da conspiração, tudo teoria tem da conspiração. algo... Isso aí, olha, estão fazendo isso daí, mas já sei, no final das contas, é porque o plano de saúde não quer gastar, entendeu? E aí vai usar isso como pretexto para não querer fazer cesárea. Aliás, tem que tomar cuidado também nessa direção, pode haver algum abuso nisso, né? Mas chama atenção esse número elevado. No final entre os dois ambientes, sim. Eu acho que no final de tudo, acho que onde o Sandro enfatizou, é a questão da responsabilidade do médico, entendeu? Exatamente. A questão ética e moral do médico. O médico só deve recomendar cesárea quando ele achar que a paciente corre risco, né? Ou o bebê corre risco. Fora dessas possibilidades, eu acho que não deveria. Tem que se esgotar todas as alternativas possíveis para depois recorrer a... Se a gente imagina como é que as nossas avós ganhavam os filhos, elas diziam, olha, eu vou até o mato. Parteira, não é? Não, ou parteira... Em casa, às vezes. E as índias, como é que ganham? Elas iam no mato, entendeu? Iam no mato que voltavam lá com o filho no colo, sozinhas. Quer dizer, não estou dizendo que a gente deva regredir para esse ponto, né? Mas que há um exagero, acho que aparentemente há, né? Mas no final das contas, eu acho que a responsabilidade mesmo, no final, é a do médico. É que se a gente for analisar assim, esses números comparando os partos particulares e públicos, se fosse mais salutar o parto através de cesárea, provavelmente o Ministério da Saúde encaminharia para que aumentassem os partos de cesárea também no sistema público, quando se há uma campanha totalmente no processo contrário, né? Acho que a questão toda está focada mesmo nessa questão ética e moral do médico. Os médicos, veja bem, a gente não pode generalizar essas questões, né? Mas em todas as categorias profissionais nós temos o bom e o mau profissional. O profissional ético, correto, que trabalha pensando no bem-estar do paciente e aquele que pensa no lucro, né? E isso existe em todos os setores, em todas as áreas existe isso. Então nós temos que pensar da seguinte maneira: o quadro que gerou a intervenção da Agência Nacional de Saúde, ele denota a necessidade da medida. Por quê? Porque alguma coisa está errada, já foi detectado, existe um pano de fundo que deve ter sido alvo já de alguma sindicância, de alguma pesquisa mais acurada, e constataram esses dados. E eu não sei, mas a minha impressão preliminar disso, né, a gente olha para o caso e já pensa, é a questão
econômica que está levando atrelada a isso, que está levando a esse, eu também a esse concordo. grande número de cesáreas. Eu só dei o outro lado, né? Porque pra gente, afinal, é o contraponto, né? Tem que... Pode ser um desejo da mulher querer fazer a cesárea, né? Não, Tem que ser respeitado, talvez, nessa questão, mas veja bem, mesmo que Mas seja a decisão é do médico. A decisão é do médico. É óbvio. E pertence a essas novas regras, mesmo sendo decisão da mulher, que ela tenha, pela rede particular, ela tome essa decisão, tenha dinheiro, ou seja, para realizar o parto através de cesárea, ela terá que receber todas as orientações dos riscos que ela pode sofrer, ou o que pode causar a opção do parto através de cesárea. É uma das novas regras. Exatamente. Então, eu acho que a cesárea virou uma questão de praticidade, uma questão de lucratividade. Sim. Eu também tenho... Vamos pensar pelo seguinte ponto. Até que momento toda essa estrutura vai ser palpável de controle, não é? Então, nós estamos criando um regramento, não é? Até que momento nós vamos ter uma estrutura de controlar isso? Nós não vamos só fazer um meia-culpa e fica por isso mesmo e acaba os números continuando da mesma forma. Essa preocupação nós temos que ter. Não pode ser só simplesmente uma medida implantada e sem controle. Tem que ter a fiscalização. Tem que ter a fiscalização. E eu não percebo aí como foi construída a forma de fiscalização. Quem vai ficar? Vai ser o médico? Vai ser o plano de saúde? Mas acho que talvez, é isso que eu estou falando, às vezes a coisa fica incompleta, né? Incompleta. Não sei, só estou pensando, mas poderia ser, ao invés de um médico isoladamente decidir isso, digamos no caso do SUS, por exemplo, né? Poderia ser uma junta médica, digamos. Porque daí já envolvia, digamos, 3 médicos decidiam se é necessário cesárea ou não. Quer dizer, isso já seria uma forma de... operacionalizar o que está proposto. Uma restrição maior, porque um médico, quer dizer, pegar 3 desonestos é mais difícil do que pegar um desonesto só. Eu estou falando como economista quase aqui, né? Em números, entendeu? Então, me parece assim, quer dizer, os caras fazem as coisas e tal de uma forma muito lúdica, né? Sem operacional. Romanceada e tal, mas sem como fazer. Tudo bem, nós queremos reduzir o número de cesárea, mas como vão fazer isso? Não, vão depender do que? Da consciência de cada um. Bom, óbvio que não, essa consciência existisse, não precisaria chamar atenção, né? Mas no momento em que tem uma regulação, se ocorrer uma mas já dificulta um pouquinho mais. Se ocorrer uma devida fiscalização, se alguém for atrás dessas questões depois para verificar, olha, houve uma cesárea aqui, vamos ver qual é que foram os motivos ensejadores dessa decisão, da decisão pela cesárea. E se avaliar caso por caso, obviamente que vai coibir a prática das ilegalidades, dos atos desnecessários. Ou vai punir no futuro porque vai estar registrado lá. Exatamente. Então, eu acho que isso é importante, né? Acho que essa medida ela é válida. Até porque a decisão da Agência Nacional de Saúde ela não está pautada só ela está pautada num outro aspecto, né? Na preservação da própria saúde da gestante e do recém-nascido. Que para eles, né, pelo que está sendo veiculado e pelo que as matérias que saíram depois dessa decisão, todas elas, vamos dizer assim, demonstram um sentido de que isso seria benéfico para a saúde de ambos, né? Maravilha, então. Queria agradecer a presença de todos vocês, lamentar a ausência, então, dos professores Alexandre Macari, da professora Larissa Pereira e principalmente do apresentador, o professor Maicon Croce. A gente deseja que ele volte no próximo programa e agradecer e reforçar muito a presença de vocês, professor José Maria Pereira, professor Sandro Mainer, professor Lissandra Lanor. Particularmente para mim é uma honra, eu tenho... Uma oportunidade de aprender com... O diretor da TV aqui? Sempre a gente se esforçou hoje, entendeu? Para garantir nosso emprego aqui. Eu tenho o privilégio de aprender de camarote aqui. O telespectador tem uma boa imagem através do nosso cinegrafista, equipamentos, o nosso diretor de imagem, o Robson Brilhante, mas eu estou tendo um camarote VIP aqui de aprendizado de conteúdo, de informações e reforçar que voluntariamente os professores estão aqui participando desse programa, ou seja, enriquecendo a nossa programação com o debate que a gente procura toda semana trazer temas pontuais que ajudem a esclarecer diversas temáticas, enfim, são vários pontos que são trabalhados aqui. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Voltamos na próxima semana, espero com o professor Maicon Croce, né? Até a próxima. Tchau.